Você não quer uma bênção inteira, completa? E Deus ele pode fazer. Mas Ele não quer que você esteja nele, ou crendo nele, somente pelo que Ele pode fazer. Mas você tem que estar nele pelo que Ele é para você. O seu Pai, aquele que cuida. E um pai, ele é provedor, ele é um sacerdote. Deus, ele é isso para nós. Ele não vai deixar faltar nada para você. Mas Ele quer que você esteja inteiro nele. Deus quer você inteiro. E inteiro é você desfazer coisas que você recebeu ao decorrer da vida que não é sua. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, obrigado. Obrigado por estar aqui, obrigado por mais um dia, obrigado por essa oportunidade, a oportunidade de vida que o Senhor nos deu nesta manhã de quarta-feira. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui, obrigado por conservar em nós a Tua presença e nos dar lucidez, discernimento, nos ajudar a entender tudo aquilo que talvez, meu Deus, não teríamos entendido sem a Tua presença, sem a Tua direção, meu Pai, mas sabemos que por mais claro que está algumas coisas para nós hoje, nós sabemos que o Senhor ainda tem muito a revelar. E eu peço, fale conosco, nos ajude a ver o que não estamos vendo, nos ajude a entender o que não estamos entendendo, nos ajude a chegar aonde não chegamos, nos ajude, ó Deus, a ter o discernimento, a percepção, a sensibilidade, meu Pai, de situações, meu Deus, que nós entendemos, que requer e que exige, meu Deus, uma mudança. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, meu Pai, porque nós estamos no propósito de fé dos 52 dias. Mais um dia, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Meu Deus, nós abrimos o projeto Casa Firme, 25 horas de oração, de adoração, de intercessão. Eu peço, assuma o controle desse trabalho. Dirija, conduza, fale aos corações, eleve o espírito e que todos, meu Deus, que participarem, meu Deus, todos que estiverem, que se colocarem abaixo dessa cobertura espiritual de oração, de intercessão, sejam abençoados, sejam honrados, que o Senhor possa usá-los de forma poderosa, para que por intermédio deles, o nome do Senhor seja glorificado. Alcance a vida de todos, as pessoas que estarão nos templos, as pessoas que estarão acompanhando à distância, por intermédio da igreja virtual. Eu peço que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito e que todos nós possamos ser muito, muito honrados por conta da Tua presença. Assuma o controle, eu entrego nas Tuas mãos e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pego esse espírito, que espírito? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Diga, Deus tem um vinho novo para mim e eu creio nisso. Amém? Sente-se por gentileza. Feliz em vê-los. É muito importante você estabelecer esse continuismo, essa constância. E é tão interessante que esses dias alguém estava falando para mim, e faz tempo que não faz frio igual esse tempo que está tendo agora, né? E logo no propósito, né? Que você sai de casa numa motivação tão gloriosa, né? Você levanta de uma cama quentinha, e aí você chega, você abre a porta, é aquele impacto, né? O que você está fazendo aqui? Vai para a cama. E Deus está dizendo para você, vai para a guerra. Estou num grande projeto.
e eu não posso parar. Você vê que muitos de nós negligenciamos mudança por uma vida. Muitos. Você vê que, quando eu falo nesse trabalho que eu realizo com os 300 valentes, e eu falo isso com os homens, você começa a ver em pequenas coisas o quanto muitos são negligentes. Sabe aquela lâmpada que queima e que é ele que tem que trocar? Ele não troca? Aquela torneira que está pingando? Aquela porta que está rangendo? Ou situações pequenas que talvez ainda não foram resolvidas e não foram solucionadas? E ao ver, não é que talvez a pessoa não tenha o dinheiro para resolver aquilo. A questão é o desinteresse de ir ver, saber como está aquela situação e não permitir que aquilo fique daquele jeito. Internamente, muitos estão assim. Foram negligenciando ao decorrer do tempo. Só que ao contrário de um móvel, de uma porta, de uma casa, que você diz assim, poxa, não quero mais essa porta. Você manda trocar a porta e coloca outra no lugar. Eu não quero mais essa casa. Você vende ela e compra outra em outro lugar. É o seu coração. É a sua parte interna. Porque a pessoa fica literalmente podre por dentro. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Não. A pessoa fica podre por dentro. Porque ela vem ignorando muitas coisas por muito tempo. E chega um ponto que ela não tem mais controle. Ela não tem paz. Ela não estabelece ali na sua vida aquilo que precisa ser estabelecido. E ela não consegue ver o quanto aquilo é grave. O quanto aquilo é grave. Você vê que no Brasil, só para você entender, eu não sei, acho que é El Salvador. Aqui no Brasil, uma pessoa que ele é usuário de maconha ou cocaína, se ele for pego com uma quantidade pequena, está tudo bem. Você sabia disso ou não? Não é crime. Porque ele é usuário. Só que esse usuário, a produção da cocaína ou da maconha que chegou até esse usuário não foi só aquelas 3 gramas. Veio de um lote. É ou não é? E você há de convir comigo que um usuário de droga, um dependente, ele não vai consumir só aquelas 3 gramas e nunca mais na vida ele vai atrás. Normalmente, ele fica dependente daquilo diariamente e vai procurar mais daquilo. Então, ele não é o vendedor, o traficante. Então, tudo bem. Está liberado. Como assim? Você pegou uma pessoa portando droga, não é crime? Não, está liberado. Mas isso aqui é maconha, isso aqui é cocaína, isso aqui é uma droga aí, sei lá qual outro tipo de droga. Tem tantas drogas que, então que você fala assim, eu sei dessa. Não, tem essa também. Mas você fala, nem sabia. Está liberado. Tem um país que vocês devem ter ouvido já falar, El Salvador, que lá você não pode portar nenhuma grama. Se você for ali encontrado com 1 grama sequer, você é preso.
e existe uma prisão. Eu não sei se ela não é inafiançável ou se ela tem ela é por um prazo muito maior, mas eu sei que se a pessoa for pega com uma quantidade mínima, que seja a quantidade que ela estiver, ela já é enquadrada e é levada presa e não tem fiança, não tem negociação, não tem, essa pessoa precisa porque ela está fazendo tratamento. Não é assim que eles falam? Não, precisa de tratamento. Precisa do tratamento. Não é. Você vê que em determinados lugares algumas coisas não são permitidas, outras são. Você vai vendo que ao decorrer do tempo, muitas coisas vão se afrouxando e vão ali, as pessoas vão tendo mais liberdade, vão tendo mais acessibilidade, as pessoas vão tendo ali muito mais envolvimento, muito mais ligação com aquilo do que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Você lembra, os mais antigos aqui vão lembrar, olha, essa é a hora que se revela a sua idade. Você lembra que na época que, vamos lá, eu tenho 41 hoje, há 25, 26, 27, 28 anos atrás, vamos colocar 30 anos atrás quase, programa de televisão tinha lá, sempre teve a classificação, não tem a classificação? A censura. Então, tinha lá, esse conteúdo aqui foi classificado para um público infantil. Os desenhos não poderiam ter nenhum tipo de agressividade, incitando à morte, ensinando as crianças a cometerem erros, a desobedecerem os pais. Lembra disso? Tinha tudo isso. Aí tinha aqueles conteúdos que era para um público de 12 anos. Na época não tinha essa classificação segregada que tem hoje. Hoje tem a classificação de 8, aí tem a classificação de 10, de 12, de 14, de 16 e de 18 anos. Que eles falam que é a tarja preta, que é tudo liberado. A tarja vermelha é 16 anos, que tem conteúdo ali. Mas, de acordo com a libertinagem e a liberdade e o avanço de tantas coisas ruins que aconteceram ao decorrer desses anos, hoje, uma criança, um jovem de 15, ele é comparado a um adulto, a um jovem, a uma pessoa de 18 anos. É ou não é? 18 anos. E aí você olha e você fala assim, meu Deus, eu estou dizendo mentalmente, tá? Porque quem dera se fosse de todos os jeitos, né? Porque naquela época eu com 15 anos já trabalhava. Já trabalhava e estudava. Você fala assim, como você trabalhava e estudava? Trabalhava e estudava. Então eu tinha responsabilidade em casa, eu sabia que eu tinha que pagar a luz, eu tinha que pagar a água, e que todo sábado eu tinha que ir no açougue comprar a mistura da semana de casa. Eu sabia que essa era a minha responsabilidade. E eu trabalhava e estudava. Hoje, ou ele trabalha ou ele estuda. Tem quantos anos? 22. O quê? Não, porque não dá, porque isso, porque aquilo. É ou não é assim? Aí você fala, como que conseguia? Quem aqui viveu assim? Teve alguém aqui? Sobreviveu? Você está vivo, seu Hércules? Está vivo? Vocês estão vivos? Deixa eu ver, quem está aí? Tá? Você viveu assim? Você está vivo hoje? Não, mas não dá para viver. Quem vive assim, para você ver como que as coisas mudaram. Mas olha que coisa terrível é a mentalidade e a liberdade que uma pessoa pode dar acerca de muitas coisas na vida. Ela vai permitindo, e nós, a sociedade, ao decorrer dos anos,
Eu digo a sociedade, não, eu digo a igreja, o posicionamento, a falta do posicionamento da igreja foi muito fraco, porque não barrou, não brigou por aquilo. Porque a ausência da luz nessas trevas tem trazido mais trevas. E aonde há luz, não há trevas. Aonde há luz, não há trevas. Então, hoje, você tem que tomar cuidado. Se você vai hoje em uma plataforma, coloca lá censura para criança, conteúdo infantil, você tem que tomar cuidado com o que está aparecendo lá. Você não pode ali colocar algumas coisas ali. Você tem que tomar cuidado. Hoje existem vários meios, vários mecanismos, várias ferramentas que levam ali uma deturbação na mentalidade das crianças, aonde elas vêm tem a mentalidade sendo trabalhada, moldada, cumprindo uma agenda, quando chega numa determinada idade, pronto, está dentro. Ele não consegue reverter mais aquilo. Ele não consegue reverter. E eu quero que você tenha consciência de tudo isso que eu estou falando, porque a Bíblia diz isso para nós, lá em Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme a sua mente. Transforme, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que tem muitas pessoas que estão aquém daquilo que Deus tem para elas. Por que estão aquém? Porque estão aquém de Deus. Porque não têm se voltado para Deus como tem que se voltar. Mas vamos lá, talvez o mundo, a sociedade, ou você se acostumou com determinadas coisas. Então talvez é normal, talvez por você passa, talvez você aceita. Mas Deus, repete-se comigo, Deus não mudou. Ele não aceita. Deus não mudou. Ele não aceita. Sabe quando um filho... Quem tem filho aqui? Você já mandou o teu filho alguma vez para a casa da avó dele? Ficar uma semana? Hã? Quando ele volta como? Igual você mandou? Você vê um teor de desobediência? É ou não é? Você fala assim, quem é essa criança que voltou aí? Eu não estou dizendo que a avó, de uma certa forma assim, estraga, mas não estraga. Porque a gente costuma dizer que quem é avó e vô, ele é pai 2 vezes. Então, ele literalmente, ele quer agradar, ele quer estar ali. Você está conseguindo entender? É diferente. Você fala, bispo, o senhor está depreciando. Não estou depreciando, não é isso que eu estou dizendo. Não é. Mas, analisa comigo o quanto a criança volta diferente. Volta mais mimada. Porque a avó e o vô estão tão longe. E está ali, você chega numa determinada idade, você quer, está ali, você começa a entender coisas que você não entendeu há muito tempo, você ignorou, você desperdiçou, você passou, você fala, eu vou desperdiçar nada, eu vou aproveitar tudo agora. Então você quer pegar no colo, você quer agradar, você quer brincar, você está ali, quer comer alguma coisa. A gente sempre fala isso, gente. Olha só. Eu lembro de quando eu gostava, e tinha a minha avó viva, e eu falava assim, não, eu quero ir para cada avó. Por que você quer ir para cada avó? Não, a avó vai fazer isso para mim, vai fazer aquilo para mim, vai fazer aquilo outro para mim, a avó vai deixar eu fazer aquilo, a avó vai deixar eu brincar lá no terreiro, lá, aonde tem aquele negócio lá, a avó vai deixar eu fazer isso. Tudo aquilo que a minha mãe não deixava eu fazer. Que ela falava, não para isso, não para aquilo. Era tudo muito regradinho. Mas não que a mãe estava errada, a mãe estava certa, que a mãe estava disciplinando. Você está entendendo? A mãe estava colocando ordem no caos. Estava colocando ordem
Opa, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a vovó, o que a vovó faz? A mamãe passa um ano inteirinho, né? Ensinando, direcionando, e aí chega no final do ano, a criança não vê a hora de passar as férias na casa de quem? Da avó. Vai para a casa da avó, a mãe fala, meu Deus, Senhor, tem misericórdia quando voltar. Me ajuda, Senhor. Ele volta. E aí demora um pouquinho para pegar no tranco, não é? Você tem que ter até mais paciência. Vocês estão conseguindo entender? Gente, eu não estou depreciando a mãe e nem o avô aqui. A avó, você está entendendo? Aquilo vem de uma forma e você fala assim, meu Deus, por quê? Por quê? São duas cabeças diferentes. Em dois tempos diferentes. Dois tempos diferentes. Você vê que às vezes a gente sim vive algumas coisas e a mãe da gente trata a gente de uma forma. E se a avó está junto, ela tenta entrar na frente e fala, não, não faz isso. É tão interessante, né, que eu lembro da minha época que em casa, eu para abrir a geladeira, determinadas vezes minha mãe ficava brava ou se eu mexer algumas coisas, as minhas meninas vão, abrem a geladeira, falam um monte de coisa. Eu falei, na minha época eu não fazia isso não. Tadinha, Diego, deixa as bichinhas. Eu falei, eu, na minha época você não fazia. Tadinha, filho, deixa elas. Está lá, dorme tarde. O que elas estão fazendo? Está brincando. Até esse horário? Tadinha, deixa as bichinhas. É tudo esse, deixa as bichinhas. Deixa as crianças. Está gritando, deixa elas, deixa as crianças se divertir. Na minha época não tinha se divertir. Tinha cinta, tinha espada de São Jorge, tinha tudo. É na base da cinta, isso aqui era correr, isso, aquilo outro. É um outro tempo. É um outro tempo. E eu digo para você que esse tempo que muitos de nós vivemos, quem dera esses jovens de hoje tivessem passado. Tivessem passado. Porque hoje você vê um posicionamento, você vê um alinhamento, uma postura. Esse dia eu estava falando com alguém e disse assim para mim, eu achei assim, o cúmulo do absurdo, mas tudo bem. Eu falei, por que você não veio para determinada situação? Eu perdi a hora. E aí, um outro dia eu falei assim, por que você não veio? O meu celular desligou. Aí, outro dia que você não veio. Eu estava muito cansado, eu não consegui levantar. Aí outro dia eu falei assim, sabe, eu vou fazer isso depois. Você começa a ver, cadê a responsabilidade? Quem aqui sabe o que é essa expressão, no fio do bigode? No fio do bigode. Meu amigo, você deu tua palavra. Está frio, chovendo, ou qualquer coisa. Você tem que cumprir. Eu tive uma professora, eu esqueci o nome dela, é Suzeli alguma coisa, Suzy alguma coisa. Não é Suzeli, não, é alguma coisa com Su. E ela era uma japonesinha, baixinha, e ela lutou com todas as forças para que eu me tornasse agrônomo. E ela fazia isso com vários adolescentes, que ela via que não tinha esperança nada na vida, porque não tinha pai, minha mãe não participava de reunião da escola, nem meu pai. Então, eu percebi isso, que ela sempre pegava aqueles que não tinha pai, não tinha mãe, eu tinha pai, eu só tinha mãe, ou sabe, estava meio que abandonado ali. E eu lembro que ela pegou e começou a investir em mim. Então, teve um trabalho na escola, que era aos sábados, que era uma maratona de estudos, tal, para aquilo. E ela falou assim, você vai vir? Falou, vai. Então tá bom, eu vou te dar o passe.
Na época era passe. Olha eu revelando a idade, meu Deus do céu. Eu já falei, né? E eu lembro que o passezinho era redondinho, ela me dava 2 passes. Um para ir e outro para voltar. Porque naquela época não tinha a escola, o governo pagar, liberar, passe livre, não tinha. Ou você pagava e pronto, não tinha essa. E ela me deu 2 passes. E ela falou assim para mim: Diego, amanhã, 8 horas, era na sexta, eu te espero aqui na escola. Quem disse que eu fui? Ela deixou a turma lá na escola, pegou o fusquinha dela, pegou a minha ficha na secretaria, e era 8h47, ela parou na frente de casa. E ela começou a buzinar. Eu, sei lá quem que é, né? Buzinou, e não saía. Depois ela desceu do carro e começou a bater palma, bater. E aí minha mãe saiu. Porque minha mãe nem achou que era em casa. É aqui que mora o Diego. Ela falou assim, minha mãe, o que aconteceu? Quando ela falou o que aconteceu, na hora eu lembrei, não fui. Mas eu não fui por preguiça. Não porque eu não acordei. Eu não quis ir. Eu falei, não vou não. Não fui. E eu só vi aquela senhorinha japonesinha, baixinha. É porque ele deu a palavra dele, eu lembro dessa expressão, que ele estaria hoje no colégio, às 8 horas da manhã, para o clube de agrônomos, e isso, e aquilo outro, e ele não foi. Não, mas é porque é sábado. Minha senhora, ele é um homem, você tem que tratar ele como um homem e não como um garotinho mimado debaixo do colo da mamãe. Minha mãe falou assim, minha senhora, ele é o meu filho. Ele falou assim, e só era minha senhora de um lado, minha senhora do outro. Eu falei, meu Deus, eu saí. E ela olhou para mim e falou assim, você vai ou não? Filho, o que é isso? Eu falei, mãe, ela está me ajudando, tal. Minha mãe falou assim, você deu sua palavra? Eu falei assim, dei. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Eu já corri, me troquei, entrei naquele fusquinha, mas aquela mulher ficou brava comigo. Mas ela falou comigo. E eu lembro dela se preocupar tanto comigo, ela falou assim, você é um homem. Um homem não foge no que ele fala. Ele honra o que ele fala. Um homem, ele honra o que ele fala. Se você não quer, você tem que ter a coragem e olhar nos olhos das pessoas e dizer, eu não quero. Mas não brinca com as pessoas. Não brinca com as pessoas. Você vê que as pessoas, os jovens, muitos, cresceram, muitas dessa geração, e não tem isso. E quando tem os enfrentamentos espirituais, a palavra nos dá esse respaldo, de situações que precisam ser mudadas e que são ignoradas. Quantos de vocês, quantos de nós, tem situações que precisam mudar e muitos estão postergando? Quantos? Fala para mim. Não precisa levantar a mão não, mas pensa. Não. Um dia eu mudo isso aí. Um dia eu mudo isso aí. Um dia eu mudo isso aqui, aquilo outro. Tudo bem. Meu amigo, o tempo vai passar. E você vai viver aquém. Porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela se cumpre, o propósito dela atinge aquilo que ela veio, o propósito dela atinge. E você não pode ignorar isso. E é nessa postura de ignorar coisas e de permitir coisas que muitos estão aquém. Quando a gente olha para o povo de Jerusalém,
Aquele povo que estava há mais de 120 anos naquela situação, aquilo não veio de uma vez. É ou não é? Não veio de uma vez. A depreciação de uma casa não é de uma... A não ser que tenha um furacão, um tufão ou alguma coisa. Mas não vem de uma vez. É uma porta, é uma lâmpada, é uma pinturinha, é alguma coisa. Aqui na igreja, você vê direto, eles estão mexendo em alguma coisa. É ou não é? Direto. Semana passada estavam mexendo lá no fundo, lá, que teve uma infiltração, e a parede toda ficou meio que amarelada, e começou a fazer umas bolhas na parede. Tem um pintor, foi lá, o pastor falou, olha, precisa mexer nisso aqui, então descascou tudo, tirou tudo, passou o produto que tinha que passar, não sei que produto tinha que passar, passou o produto, passou um outro produto, esperou secar, depois passou uma pintura e ontem terminou o serviço. E assim você sempre vê várias manutenções na igreja. Por quê? Você imagina se deixar? Como que fica? Não fica abandonado? Não fica depreciado? Aí quando aquela pessoa fala assim, não, eu vou fazer, e ela tem que fazer tudo de uma vez, ela fala, nossa, não dou conta não. Tudo isso? É, tudo isso. Antes era só uma lâmpada. Está conseguindo entender? Antes era só uma lâmpada. Antes era uma coisa só pequena. Então, quando as pessoas começam a ignorar coisas que precisam ser trabalhadas internamente, ela não consegue entender que aquilo vai se agravando, porque aquilo vai se cauterizando, vai se deteriorando internamente. Aquilo vai criando um bolor, aquilo vai criando algo ali que chega a ficar ao ponto de ser insustentável, da pessoa não acreditar que é possível mudar. Por que tem pessoas que hoje falam, não, eu não tenho jeito mais não? Você já ouviu isso? Não, para mim não tem jeito não. Esquece. Eu não mudo não, não vou mudar não. Vamos para a igreja? Não, não vou não. Vamos buscar Deus? Não, não vou não. Não tem jeito não. Tá bom assim. Tá bom assim. Ela acostumou. Ela acostumou. Ontem veio um senhor aqui. Eu estava numa reunião, me ligaram, bispo, preciso que o senhor venha aqui. Eu falei, gente, agora eu não posso. Vocês me ligaram mais de 15 vezes, aconteceu alguma coisa urgente? Eu falei, é. Eu falei, Natal, o que aconteceu? Não, tal pessoa assim, assim, assim. Tá, tudo bem, estou indo aí. Chego lá, meu pai fumou a vida inteira, meu pai bebeu a vida inteira e meu pai mentiu a vida inteira. Então, eu entendo de algumas coisas. Passando frio, estava frio ontem, não estava? Final, que hora que era? Mais ou menos umas 19, umas 20, era uma 8h15, 8h20 mais ou menos, estava na hora do culto. Ele estava sentado no banco ali, tremendo de frio, e eu falei, tudo bem, senhor? Tudo bem. Como eu posso ajudar o senhor? Eu quero uma blusa. Eu falei, qual é o nome do senhor? Ele falou, para que você quer saber o meu nome? Eu falei assim, senhor, qual que é o nome do senhor? Para que você quer saber o meu nome? Você vai me dar uma blusa? Eu falei, para que você quer uma blusa? Ele falou assim, porque eu estou com frio. Eu falei assim, eu tenho uma blusa. Qual que é o nome do senhor? Para que você quer saber o meu nome? Você é a polícia? Aí na hora eu falei assim, ele não está com frio. Ele não está com frio. Uma bermuda ralinha. E eu perguntei para ele assim, dava para perceber de longe o cheiro, além do cheiro de urina, o cheiro do álcool. O senhor bebeu? Não, eu não bebo. O senhor não bebeu nada? Não, eu não bebo. Está tudo bem a vida do senhor do jeito que está? A vida está ótima. Você está conseguindo entender, não? Gente,
Quem está vendo de fora está falando assim, como que esse cara está sobrevivendo? Como que esse cara está sobrevivendo? Hoje, quando você saiu de casa, você abriu o teu guarda-roupa, você pegou a tua blusa, tá que nem o seu Edson ali, ó. Tá todo empatotado. Opa! Vem aquele ventão frio assim, você... Estou garantido. Deus, obrigado por esse agasalho. Não é? Ai, obrigado. Não sei se a gente já tomou um cafezinho quentinho, que saiu de casa. Tomou aquele cafezinho, né? Tomou uma bebida quente ou alguma coisa, ou comeu alguma coisa. Você tinha ali, ou veio de carro, sei lá do que você veio, você chegou, está aqui. E aí você fala assim, gente, quantas pessoas passaram a noite na rua? Quantas? Imagina. Você sabia que quando está nessa época de frio, tem uma pesquisa feita, eu não sei se ela... Eu lembro que essa pesquisa de 2023, que todas as noites frias de São Paulo morrem em torno de 2 a 3 moradores, pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, nesse tempo do frio. Por isso que eles enviam aquelas peruas do CAP para levá-los para os abrigos. Sabia disso? Que tem as peruas que param nas praças e vai lá, porque morre muita gente. Morre muita gente nessa época do frio. Muito, muito, muito. E por isso que eles bebem tanta pinga, porque para aquecer, para ajudar, olha só, para ajudar na questão do frio. Mas quando muitos são abordados, você acha que eles querem ir para um abrigo onde tem uma cama, tomar um banho quente? Eles não querem ir. Eles não querem ir. Por que eles não querem ir? Porque naquele lugar tem regras. Eles têm que se submeter a algumas coisas. E a vida de nós, de muitos de nós, é assim. Você talvez acostumou com coisas. Você aceitou coisas. Você permitiu coisas. E talvez quando chega um confronto para a mudança, é desafiador. Não, eu não quero. Não vou fazer. Eu não quero ir. Eu não vou ir além disso. Porque a nossa mente, ela não pode ser cauterizada. Não pode ser cauterizada. Muitos, a mente está moldada ao padrão do mundo. O mundo, ele não pode entrar na igreja. A igreja tem que invadir o mundo e quebrar todas as cadeias. E para isso, nós que somos igreja, isso aqui não é igreja, isso aqui é um templo. A igreja somos nós. E nós estamos em todos os lugares. Nós estamos em todos os lugares. E é a minha postura, a minha conduta, quem eu sou, a maneira que eu lido, a maneira que eu trato, a maneira com que eu falo com as pessoas. É o que vai fazer a diferença. Não o que eu interpreto. Opa, interpretei. Não, isso aqui é bom, isso aqui não é. Isso aqui é assim, isso aqui não é. Não é uma coisa como a gente vê o STF. É do jeito que eles pensam, do jeito que eles querem. E a Constituição? Não importa. Não é assim? Não estou nem aí o que está escrito no papel. Espera um pouquinho. Se você não se importar com o que está escrito no papel, aí é que o caldo entorna. Aí que a situação complica. Porque eu ainda falava ontem para alguém, uma coisa é você cair na mão do diabo, alguém orar por você, Deus tira. Uma coisa é você cair na mão de Deus. E Deus querer tratar você. Não há quem tira você. Você vai passar pelo que você tiver que passar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você vai passar pelo que você tiver que passar. Porque a longanimidade de Deus, ela cessou, acabou, pronto. Não há mais. Não, mas não tem mais uma gotinha, não pinga mais nada aqui. Não, mas é porque não, uma gotinha a mais, ela não vai mais aqui. Deus não vai tolerar mais. E coisas vão começando a travar na vida daquela pessoa. E se ela não mudar,
se ela não se posicionar, ela não vai ver resultado acontecer na sua vida. Ela não vai ver. Olha só, quantos entraram no propósito de fé dos 52 dias, tendo consciência que são mentirosas, que têm vícios, que precisam mudar com coisas, e isso, e aquilo outro, mas no propósito dela só teve espaço para fazer que nem um comercial do Danoninho. Já viu o comercial do Danoninho? Lembra? Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. E Deus está dizendo, isso aqui só está torto, porque você não mudou isso aqui. Você está entendendo? Isso aqui só está torto, porque você não mudou isso. Isso aqui é consequência desse comportamento. Então, se eu te der um novo, isso aqui vai estragar de novo. Você tem que mudar aqui, ó, o que tem causado isso, é esse comportamento, é essa mentalidade, é esse caráter, é esse espírito. E as demais coisas vão mudar. Naturalmente. Você vê que em São Paulo é uma coisa assim, muito comum. Pessoas trabalharem em 2 empregos e fazerem bico. Não é? Trabalha em 2 empregos, faz bico, faz Uber, faz iFood e faz tantas outras coisas por aí. Você vê que é comum. Aí você fala assim, como que essas pessoas não prosperam? Trabalham tanto. Você fala, meu Deus, o que acontece? Não, bispo, é muito pouco. É muito pouco. Não é. Repete assim comigo, falta a bênção. E quem dá a bênção? Deus. Não é o Pai que dá a bênção? É o Pai que dá a bênção. Falta a bênção de Deus. Mas para eu ter a bênção, eu tenho que obedecer aquilo que Ele deixou para mim. E não aquilo que eu quero obedecer. Eu não faço aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que Deus determinou que eu tenho que fazer. E quando eu não faço, eu crio um Deus parecido comigo. Um Deus romantizado, sabe? Um Deus que entende tudo, sabe? Ah, Deus entende. O que a Bíblia diz? Não, Deus não entende. Não, mas Deus entende o momento que eu estou passando. Deus entende, Deus entende, Deus entende. Não, é porque foi um momento. Deus entende, Deus não entende. Falei isso na segunda-feira. Domingo, melhor dizendo. Deus entende, sim. Deus entende que muitas pessoas têm que ir para o inferno, porque ela não quer se curvar diante da palavra. Não, bispo, por que tem o céu e o inferno? Quem que vai determinar que vai para o céu e quem vai para o inferno? Quem determina? Não é aqui? Não é a Bíblia que nos dá o norte? Ó, você quer ir para o céu? Tá aqui, ó. Viva assim. Se você não vê com base isso aqui, você vai para o inferno. Quem determina, quem faz a escolha é a pessoa. Não é Deus que fala, não, você não vai, você não, eu quero, Senhor, eu quero mudar, eu vou mudar, e eu vou... Olha o que aconteceu com aquele ladrão que estava na cruz. A vida inteira. E ele estava lá, e ele se arrependeu, e ele foi o quê? Salvo. Você fala assim, a vida inteira foi salvo. O que vai determinar é a resposta que você dá, mediante aquilo que você tem recebido. E quanto mais nós recebemos, mais responsabilidade nós teremos. Olha que coisa, quanto mais nós recebemos, mais responsabilidade nós teremos. Nós nos tornamos mestres. E esses serão cobrados com mais rigor.
porque exige uma responsabilidade. Uma responsabilidade. A Bíblia fala em Deuteronômio acerca do ensino às crianças, que você tem que colocar até nos umbrais da porta, e você tem que falar de dia e de noite, para que elas entendam e saibam quem elas são e como elas devem seguir e fazer. Você já viu como que são os filhos dos judeus? Os meninos? Como que eles usam a roupa? Você já viu já, não? Hã? Já viu um judeu? Um judeu normalmente ele está, dependendo do que ele está ali, da sua entrega do judaísmo, você vê que normalmente eles estão de ternos, né? Estão lá com, esqueci o nome o quepá na cabeça, e ali com toda a sua reverência, a liturgia, aquilo que eles acreditam. A liturgia é do que eles... colocaram aqui, ó. Aqui, ó, em Deuteronômio 6:9, ó. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas portas, para que você não esqueça a palavra. E aí, voltando a falar dos judeus, você vê que os menininhos também vêm seguindo na mesma linha. É ou não é? Opa, ensino. Ensino? O meu filho é porque eu criei ele para o mundo. Não, eu não criei para o mundo. Nasceu para o mundo, tem uma promessa. Espera um pouquinho, tem uma direção aqui. Não, ele segue o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele vai para o lugar que ele quiser. Tá aí, a gente com um caso aí, absurdo, de um jovem que o pai foi patrocinar, financiar os estudos, então saiu para fora do país, então por muitos anos estava fora, e foi estudar, isso, aquilo outro, tal. Moral da história, foi para o Canadá, e ficou, e o Canadá você sabe, que é totalmente liberado muitas coisas, né? De uma legalidade, uma liberdade total. Acho que passou 5 anos fora, estudando, tal. Em determinado tempo, de 1 ano e meio para cá, o pai vem percebendo. Até a entonação da voz dele é diferente. Mas nunca falou nada. Não, é costume ir lá, né? Lá naquele lugar. Chegou quando ele veio para o Brasil, ele trouxe um namorado dele, para o pai conhecer. Quando o pai dele chegou no aeroporto, viu ele daquele jeito, a maneira que ele estava vestido, o pai dele caiu de joelhos e falou assim: meu Deus, aonde eu errei? Você errou quando você deixou ele ir e não impôs regras. Não, mas eu não tive como ir vê-lo, ou isso, aquilo outro, então não levasse, não deixasse. Não deixasse. E aí sabe qual que é o desejo dele? Já estava com a documentação quase toda pronta, faltando alguns detalhes para a mudança de sexo. 5 anos. 5 anos. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele tem que seguir, e quando crescer, não se desviará dele. Muitos de nós erramos. Muitos. Erramos em muitas coisas. Só que a correção do seu erro é o seu alinhamento com Deus, com o altar. Porque não adianta você não se alinhar e tentar corrigir coisas que você sabe que só Deus vai fazer. Não adianta. Não, mas é isso, aquilo. Não, muda você. Deus é um Deus de misericórdia. Se lança no altar, busca a presença de Deus, alinha sua vida com Deus, com base à palavra. Não permita que o tempo passe e você continue vivendo do mesmo jeito. Continue vivendo da mesma forma. E ache que é comum você viver do jeito que você está vivendo. Tem gente que não acredita no mundo espiritual.
Ele não acredita na palavra. Ele não acredita nas Escrituras, não acredita em Deus. Ele não acredita em Deus. Ele vive como se não houvesse um amanhã. Como se não houvesse um amanhã. Deus é real. A presença dele é real. Tem gente que não acredita e que não crê. Como tem pessoas que, infelizmente, estão no propósito. E sabe que elas estão no propósito? Elas estão no propósito e projetaram aqui a sua vida. Gente, isso aqui é um pedaço de papel. Você sabia que é um pedaço de papel? Sabia? Isso aqui é um papel cochê 250 gramas e que tem uma película plástica aqui, ó, para que quando cair um pouco d'água não molhar e não danificar. Na parte interna ela é fosca para que você consiga escrever. É um papel. Ó a película plástica. Ó, isso rasga. Os 52 dias vai passar. Se você não mudar o que você tiver que mudar, outros 52 dias vão passar. E a sua vida, como vai ficar? Bispo, o que é isso? Deus quer mudança, minha e sua. Deus quer um posicionamento meu e seu. Você não pode ficar brincando em cima do muro. Não, mas eu estou mudando. Se você tem consciência, muda agora. Não, mas eu estou mudando aos pouquinhos. Aos pouquinhos, aos pouquinhos. É interessante que quando você quer uma vitória, você não aceita aos pouquinhos. Você quer de uma vez. É ou não é? Então você quer aos pouquinhos. Eu vou te dar uma casa, tá bom, agora eu vou te dar um cômodo. Agora o outro. Agora o outro. Você não quer uma casa inteira? Você não quer uma bênção inteira? Completa? E Deus, Ele pode fazer. Mas Ele não quer que você esteja nele, ou crendo nele, somente pelo que Ele pode fazer. Mas você tem que estar nele pelo que Ele é para você. O seu pai, aquele que cuida. E um pai, ele é líder, ele é provedor, ele é um sacerdote. Deus, ele é isso para nós. Ele não vai deixar faltar nada para você. Mas ele quer que você esteja inteiro nele. Você consegue entender isso? Amém? Deus quer você inteiro. E inteiro é você desfazer coisas que você recebeu ao decorrer da vida que não é sua. Tem coisa que não é sua. Você pegou e nem sabe de onde e nem sabe de quem. Costumes, vícios, expressões e coisas que você está ali, você nem sabe de quem, de onde veio aquilo, e você se acostumou com aquilo. Você se acostumou. E Deus está dizendo não para você. Abandone isso. Abandone isso. Os 52 dias vão passar. Os 52 dias vai passar. E eu quero que você entenda isso. Hoje é o 25º dia do propósito. Meu Deus. Amanhã vai completar 50% dessa nossa caminhada. Eu posso dizer que amanhã já começamos uma contagem regressiva. Você vê que a própria ciência, ela fala que de 21 a 30 dias, uma pessoa estabelece hábitos novos e é perceptível ver a mudança naquela pessoa. Você já consegue ver mudança na sua vida? Bispo, não. Então agradeça a Deus por você ter consciência disso, porque você tem mais ainda alguns dias pela frente. E dê tudo o que Deus está requerendo de você. Não brinque, não perca tempo.
Eu perdi muito tempo da minha vida com muitas coisas inúteis, coisas fúteis que não me acrescentaram nada. Não me acrescentaram nada. E hoje isso me dói, me custa caríssimo. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. E você? Quantas coisas? Em 52 dias, aquele povo mudou o caráter, mudou o espírito ao ponto de Deus mudar a história da vida deles. Há quantos dias você está na igreja? Quantos cultos você já ouviu? Quantas palavras você já ouviu? O que falta mudar? 52 dias, a mudança completa da vida daquele povo. Em 52 dias. Bispo, eu estou assim há 10, há 15, há 20. Não, bispo, eu estou na igreja há 10 anos. Não, estou na igreja de 2009, então tenho 20 anos, 22, 23, 24, 30 anos. O que mudou? O que mudou? Não, eu ainda tenho isso aqui, ainda não mudou. Não mudou. Muda. O que é essa mudança? A mudança, quem veio dirigindo para a igreja? Você passou em alguma plaquinha? 40 por hora? Que lá você sabia que tinha um radar? Por que você parou? Hã? Por que você reduziu a velocidade? Não, eu estava vindo a 60, e tinha uma plaquinha lá, 40 por hora, e tinha um radar lá. Por que você não passou a 60? Hã? Por quê? Passa 60, 90. O que vai acontecer? Vai vir o quê? Ele vai te perguntar? Não. E se você não pagar? Não tem problema. Vai vir juro depois. Agora as multas viram dívida ativa. Fica cravada lá no teu CPF. Ou no CPF de quem está o dono do veículo, a placa, enfim. Está lá. Não tem problema, fique em paz. Aí chega um ponto que fica insustentável aquilo. O neto, aqui o neto da igreja, o rapaz do som, ele teve um carro que ele teve tanta multa, e era assim, não. Aí falou assim, vamos resolver esse negócio aí. Quando foi resolver, deu quase 40 mil. Ele falou, deixa esse trem para lá. Não quero resolver. 40 mil, o carro vale 27. 40 mil de dívida, quem quer isso? Aí olha o que ele fez. Não vou resolver. Filho, está no teu nome. Se você não resolver, você não compra uma bala no teu nome. Enroscado. Mas não poderia ter pago uma multa? Aí eu vou voltar um pouquinho atrás. Não poderia ter parado, reduzido a velocidade? Sabe? Opa, vou respeitar isso. Está conseguindo entender onde eu quero chegar? Não estou dizendo que você não possa ter levado uma multa. Eu já levei multas. Multas por negligência e multa por nem saber o que eu fiz, ou a velocidade que eu passei, ou qualquer coisa assim. Ou ter estacionado em algum lugar. Mas não é isso que eu quero chegar. Não é o ponto que eu quero dizer para você, mostrar aqui. É o ponto de você ir postergando coisas. Você vai ignorando, vai ignorando, vai ignorando. Teve que pagar. Teve que pagar. Mas será que uma multa hoje de R$109, aí uma multa chegou totalizando quase 39 mil, 40 mil reais quase de multa. Fez um acordo, recebeu um descontão, 3%. 3%. E recebeu aí uma condição maravilhosa para parcelar. 10 vezes. Meu Deus do céu, você não poderia ter pago R$103 e ter resolvido aquela R$109, que foi a primeira multa? Não poderia? Não.
Há muitos anos atrás isso aconteceu. Tem gente que vai deixando as coisas. Não deixa as coisas dentro de você. Elas vão crescendo. Ao contrário de muitas pessoas acham que elas caducam, não caduca. Sentimento não caduca. Você lembra? Ontem a bispa falou num programa. Ela gravou esse programa lá, é o programa de setembro. Não está ainda no ar, você não vai conseguir achar esse programa. E aí ela falou assim, da tia Benê. Todo mundo tem uma tia Benê, né? Quem que é a tia Benê? A tia Benê é aquela tiazinha de 80 anos que você chega, ela começa a falar, desde quando ela tinha 3 anos de idade, ela começa a falar de tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, aquilo que ela viveu. Nossa, mas foi difícil, que eu não sei do que eu não sei do que. Quando você chega lá, você fala, tia Benê está lá? Eu não vou lá, não. Eu saí, eu estava mal, estou pior. É ou não é? Estou pior. Está ali, e ela não vê. Então, ela busca, ela vai lá atrás. Só é atrás. Só é para trás. E Deus espera uma mudança. A mudança ela é completa quando nós nos abrimos. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu impresso. Com os seus olhos fechados, com as mãos no seu coração, eu quero que você fale com Deus e diga para o Senhor, Senhor, eu não vou deixar passar mais um dia. Eu vou mudar o que precisa ser mudado, eu vou me posicionar, eu vou fazer o que é preciso ser feito, eu não vou ignorar, eu vou me colocar na posição, na brecha, e eu vou ver o que o Senhor tem para mim. Ó Deus Santo e Poderoso, em oração, meu Senhor, na Tua presença, eu oro, meu Deus, com cada uma dessas pessoas que estão aqui. E eu peço que o Senhor, meu Deus, coloque temor nesses corações. E que essas pessoas vejam aquilo que talvez não estavam vendo, que elas entendam aquilo que talvez não estavam entendendo. E tenham, meu Deus, a dimensão, a profundidade, a gravidade de tudo aquilo que ela tem feito, o comportamento, as atitudes, e não conseguem romper, não conseguem vencer, porque talvez não deram a resposta certa ao Senhor. E aquilo cauterizou e se tornou comum, se tornou normal. Ajuda, meu Deus. Ajuda, Senhor. Ajuda essa pessoa a romper. Ajuda essa pessoa a vencer. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a viver tudo aquilo que o Senhor quer que ela viva. E que ela entenda, meu Deus, o que o Senhor tem com ela. Eu peço que o Senhor fale aos corações, que o Senhor eleve o espírito, ajude, meu Deus. Meu Pai, nós estamos na fé dos 52 dias e eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está fazendo. Eu sei que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei o que o Senhor quer fazer, eu sei o que o Senhor vai fazer, e eu peço, Deus, que todos aqui, meu Deus, possam estar prontos, abertos, para tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E eu sei, meu Deus, que esse é um tempo, é o melhor tempo da igreja. Esse é o melhor momento que nós estamos vivendo. É um momento de um crescimento que ainda não tínhamos vivido. É um tempo, meu Deus, de resultados que ainda não tínhamos alcançado. É um tempo, meu Deus,
É uma nova temporada. É uma nova temporada. E eu peço, meu Deus, ajuda, Senhor. Ajuda a cada um chegar. Ajuda a cada um, meu Deus, dar a resposta que o Senhor está esperando, que o Senhor está requerendo. Nós estamos nos 52 dias e não poderíamos, meu Deus, pensar diferente, ver diferente, porque sabemos que o Senhor tem trabalhado em nós. O Senhor tem trabalhado em nós. E eu peço que essa unção, que esse poder, que essa autoridade, que essa glória, ela corresponda, meu Deus, à fé de cada uma dessas pessoas que entenderam o que o Senhor está falando. Abençoe a vida delas. Eu declaro a tua unção sobre esses projetos. Eu declaro a resposta sobre aquilo que elas colocaram. Eu peço que o Senhor ajude elas, meu Deus, a viver, a realizar seus sonhos, tudo que elas projetaram em nome de Jesus. Eu declaro essa unção. Eu declaro, meu Deus, esse poder, meu Pai, sobre a vida delas, que elas vivam plenamente a glória do Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu declaro vitórias, respostas, restituições, eu declaro honra, eu declaro favor, eu declaro esse crescimento, esse avanço, esse progresso na sua vida, na sua casa, na sua família, os seus projetos, os seus sonhos materializados em nome do Senhor Jesus. Eu consagro a vida de cada uma dessas pessoas ao Senhor, e eu declaro vitórias, respostas, essa unção de um novo tempo, essa nova temporada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse de vitórias, definições, respostas. Diga: eu sei que o Senhor está trabalhando em mim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.